Fala, garinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e nós vamos continuar resolvendo o desafio 120 mais, desafio do PAS 2. É, garinha, se vocês estão curtindo essas resoluções de questões do PAS, você não pode deixar de se inscrever, de curtir, né, de clicar no sininho aí para você receber as notificações a cada vídeo novo que eu postar, beleza? Garinha, lógico, não deixa de se inscrever aí, né, no meu Instagram aí, ó. Me segue lá, @guiarprof, dá essa moralzinha aí, ó. Tira aquela fotinho que você tá assistindo, né, o desafio 120 mais. Não deixa de curtir o vídeo e de me seguir, meus queridos. Isso aqui é de graça, é só você chegar e acompanhar. O preço que você paga é só o seu tempo. É gastar o teu tempo um pouquinho comigo. Então, não esquece, vamos continuar utilizando essa apostila, né? Apostila, olha que apostila bonita, meus queridos. Ó, tudo coloridinho, bonitinho, né? No final tem o gabarito e coisa e tal, resolução nós estamos fazendo aqui, né? Mas tem o gabarito, né? Tem o padrão de resposta das questões abertas do tipo D, né? Que já caíram no PAS, tem algumas observações sobre questões que foram anuladas e coisa e tal, enfim. Tá bonita a apostila e hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos fazer a parte térmica, a parte de calorimetria, lembra? Aqui, ó, começamos por ondulatória, ótica, termologia e calorimetria, é o que a gente vai fazer hoje. Na próxima, dilatação térmica, na próxima, termodinâmica. E aí a gente vai resolvendo as questões aí, né? 10 questões por semana, pelo menos. Eu tô um pouco atrasado, tô gravando a semana 3 aqui já pela segunda vez, tá? Porque, vou falar, meus queridos, não tá fácil, né? O meu computador tá esquentando. Há 2 anos eu troquei o computador, né? Eu tinha um computador que era Microsoft, eu tinha um Microsoft Surface, né? Aquele que você escreve na tela e coisa e tal, né? Esquentava pra caceta, porque é Windows, e eu comprei um MacBook, e adivinha o que tá acontecendo com o MacBook? Tá esquentando também. Eu quase joguei ele aqui pela janela. Eu quase defenestrei o meu computador. Mas defenestrar não pode ser computador, tem que ser pessoa, né? Mas o meu computador quase que eu jogo ele pela janela de tanta raiva que eu fiquei depois de gravar mais de 1 hora o negócio, né? Quando eu fui ver, tava todo travado e coisa e tal. Espero que isso não ocorra de novo, beleza? Pelo que eu tô vendo aqui, tudo ocorre bem, né? Tá gravando bonitinho, parece que não vai esquentar muito, né? E os dias né, ultimamente não tem ajudado, temperatura altíssima, deixa tudo muito quente, as luzes aqui do estúdio também não ajudam, né? Porque esquenta ainda mais, enfim, né? Então tudo isso corrobora para o aumento de temperatura e a dificuldade de dissipação de energia do MacBook, que não tem onde dissipar, não tem ventoinha, não tem nada, ele é feito de metal, ao máximo que ele consegue dissipar é aí por condução e radiação, né? Isso é fogo, meu querido. Mas vamos lá. É isso aqui que nós vamos fazer hoje. Questão do PAS de 2023, não sei se tu consegue ver, tá? Quem resolveu as últimas provas sabe. Questão de 2021 tá aí também, tá? Temos questões aí de 2020 que nós vamos fazer também. Então, vamos fazer esse rolzinho de questões aí da parte de calorimetria. Lembrando que se você quiser comprar essa apostila, você pode comprar essa apostila lá no fisicamais.com/shop, beleza? O link tá aí na descrição, se você tiver interesse, tem ela digital e tem ela impressa, meus queridos. E o preço tá, ó, delicinha. Mas vamos lá, galerinha. O que eu quero fazer hoje, então, é resolver com vocês essas questões. Deixa eu apagar aqui umas informações que estão no meu slide da aula que eu gravei, né? E no final das contas não adiantou gravar. Os meninos me mandaram mensagem: professor, não estou entendendo nada porque não está mostrando a tela, sua tela está travando, sua câmera está travando, o áudio está travando, está tudo desincronizado. Aí eu vi e fiquei emputecido e hoje eu vou gravar de novo, né? Uma semana depois, porque você sabe como é que é, professor, não tem muito tempo não, né? Professor tem pouco tempo e o tempo que a gente perde, né? Com isso, você viu o meu apoio? Que coisa mais linda, uma almofadinha rosinha que eu acabei de pegar aqui só para ficar mais alto. Vamos embora. Olha só, galerinha. É, eu acho que tá tudo funcionando, é só começar a gravar, né? É só ir pra tela e vamos embora. Vamos ver se tá tudo certo. Tá aí, ó, na tela, bonitinho, calorimetria. É isso que nós vamos fazer hoje. Vamos embora, vamos começar. É o seguinte, questão do PAS 2023, você já conhece essa questão, nós já passamos por ela, né? Nós já passamos por ela. Passamos ou não passamos? Passamos não, professor. Então tá bom. Então se a gente não passou, vamos passar agora. Galinha, vou ler rapidamente aqui o texto porque ele é importante, tá? É,
Para gerar raio de luz que é injetado em uma fibra ótica, empregam-se dispositivos eletrônicos apropriados, denominados fotoemissores. Nesses dispositivos, aplica-se uma corrente elétrica na entrada e obtém-se uma onda eletromagnética na saída, com potência que decai à medida que a temperatura do dispositivo aumenta, a fim de se manter a temperatura do fotoemissor controlada e abaixo de determinado limiar, de modo que se garanta uma potência de saída acima de um valor desejado, emprega-se um mecanismo de transferência de calor. No fotoemissor ilustrado, de forma simplificada, na figura a seguir, o calor é transferido por condução da camada de metal para o dissipador de calor de dimensões H2, L1 e L2, cujo material possui condutividade térmica igual a 250 watts por metro Kelvin, tá? Metro na menos 1, Kelvin na menos 1 é a mesma coisa que estar dividido por metro e por Kelvin, beleza? Do dissipador de calor é transferido para outra forma do dissipador, o calor é transferido por outra forma de transferência de calor para o ambiente externo que está a uma temperatura suficientemente baixa para permitir que o fotoemissor opere dentro da faixa de temperatura adequada. É isso que eu estou precisando para o meu computador. Dissipação de calor para ele funcionar numa faixa de temperatura adequada. É isso, meus queridos. Né? Ele esquenta demais, o processador, né, superaquecido ali, diminui a potência para ele poder esfriar e na medida que ele diminui a potência, tudo trava. É isso que acontece nos dispositivos, tanto nos celulares quando eles aquecem, isso acontece, né? O celular trava quando aquece, por quê? Porque diminui a potência para poder facilitar a dissipação de energia e evitar o aquecimento, né? Bom, enfim. E aí o que acontece? Nós temos aí essa situação aí de dissipação de energia. Repara só que nós temos aqui o metal, que ele é aquecido rapidamente, ele tem uma espessura H1 e ele tem dimensão de largura L1, né, né, largura L1 e comprimento L2. Essas são as dimensões do metal e embaixo do metal nós temos o dissipador de calor. Esse dissipador de calor, meus queridos, ó, tem espessura H2 e tem a mesma área, L1 vezes L2, não é isso? Enfim, tendo como referência as informações e sabendo que L1 é igual a L2, que vale 5 milímetros, H1 igual a 1 micrômetro, H2 igual a 1,5 milímetros de alguns itens. Então vamos embora. Suponha-se que ao aplicar uma corrente elétrica no fotoemissor para gerar um raio de luz com determinada potência, a temperatura da camada de metal atinge 25 graus Celsius. Ok. Mas o fotoemissor só seja capaz de manter essa potência se sua temperatura estiver abaixo de 10 graus Celsius. Ok? Nessas condições, considera-se apenas a transferência de calor por condução. É correto afirmar que o dissipador de calor deverá ser capaz de garantir uma transferência de calor à taxa superior a 62,5. Bom, vamos lá, meus queridos. Vamos descobrir o que está acontecendo aqui. Bom, ele me deu as faixas de funcionamento e temperatura. Então, basicamente, ele vai ter que funcionar entre 25 e 10 graus Celsius, não é isso? Abaixo, de preferência, a 10 graus Celsius, mas eu não sei abaixo quanto, eu vou usar 10 graus Celsius como referência. E aí, ele vai ter que dissipar numa taxa de transferência de calor acima de 62,5 watts, 62,5 joules a cada segundo da dissipação de calor, beleza? Bom, sabendo disso, galerinha, tendo isso como referência e sabendo que ele me deu aqui, ó, a condutividade térmica, assim como ele me deu as dimensões do material, parece muito, né, que é necessário utilizar a ideia da lei de Fourier, fluxo de calor. Eu tenho um sólido que está dissipando calor, eu sei a condutividade térmica K, ele tem duas temperaturas de funcionamento, tem um fluxo de 62,5 joules por segundo, então parece que tudo nos encaminha ao uso da lei de Fourier. A lei de Fourier, galerinha, para quem não sabe, diz o seguinte, que o fluxo de calor é igual a K vezes A delta T, em que A é a área de contato entre a fonte quente e a fonte fria, delta T é a diferença de temperatura entre elas e E é a espessura do condutor, bacana? K é a condutividade térmica do material, que cada material tem o seu próprio valor de K. Nós estamos fazendo o item de número 147, na tua prova não tem 147 itens, esse é o item da minha apostila, na organização da minha apostila ele é o 147, na prova com certeza não é essa numeração. Então, galerinha, vamos lá, anotar os dados importantes que a gente tem aí. A gente tem o valor de K, né? A gente tem o valor de K, mas a gente precisa descobrir o valor de A,
né? A é a área, e para descobrir a área, basta multiplicar lado vezes lado. Então, área L1 vezes L2, não é isso? E, portanto, 5 vezes 5 milímetros, que dá 25 milímetros quadrados. Bacana? Então, essa é a área. É claro que vai ser necessário transformar essa área, meus queridos, para metros. Você não pode esquecer, se você já não sabe, você pode, né? Se você não lembra, você pode entrar lá na primeira aula do Desafio 120 mais, que lá eu falo sobre os múltiplos e submúltiplos da potência de 10, e você deve lembrar que o milli, ele equivale a uma potência de 10 elevado a menos 3, não é isso? E aí o que acontece, galerinha? Esse milli, assim como o metro, estão ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, é milli, que é 10 na menos 3, metros elevado ao quadrado. Portanto, o que a gente tem é 25 vezes 10 na menos 6 metros quadrados, porque menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 vezes 2, que dá menos 6. Bacana? Então, como é que vai ficar essa brincadeira aí, professor? Vai ficar assim, ó. Eu sei a área, então vou até apagar aqui. Eu sei a diferença de temperatura entre 25 e 10 a 15 e eu preciso da espessura, professor. Bom, a espessura, galerinha, ele fala que é H1. E se você olhar aí, H1 no metal ou é no dissipador? Não, ele quer no dissipador, não é isso? Vamos olhar aqui? Vamos olhar no texto? Sempre confira no texto que ele pediu. Então, repara só, manter essa potência, é correto afirmar que o dissipador, então é o dissipador que está dissipando, então eu vou usar a espessura do dissipador. A espessura do dissipador, meus queridos, tem espessura H2, 1,5 milímetros. Então vamos usar a espessura, vai ser o H2, que, né, possui uma espessura de 1,5 milímetros. Só que o milli você acabou de aprender que, na verdade, é 10 na menos, né? Peraí, deixa eu escrever aqui menorzinho para caber tudo, né? Você acabou de descobrir que milli é 10 na menos 3. Então, aqui a espessura é o H2, 1,5 milímetros. É a mesma coisa que 1,5 vezes 10 na menos 3. É ou não é, meu querido? É ou não é? Tu já tá profissional nisso aqui, já sabe como é que faz. Então vamos embora. Quer dizer que eu sei todas as informações, inclusive agora eu sei, né, esse aqui, e eu quero descobrir se o fluxo de calor vai ser mesmo igual ou superior a 62,5 watts. Vamos calcular? Vamos calcular, meu querido. Vambora. Quanto que é o K, meus queridos? O K tá aí na tela, 250 watts, metro Kelvin. Por que que eu transformei para metro? Porque, ó, eu vou sempre me basear na constante K. Se na constante K tá em metros, eu vou usar em metros. Se a constante K está em watts, que é joules por segundo, eu vou usar, né, tudo de tal maneira que eu consiga estabelecer as unidades do sistema internacional, porque está em watts, que é joules por segundo, sistema internacional, metros, que é sistema internacional, Kelvin, sistema internacional, então mantém tudo no sistema internacional que vai dar bom, beleza? Bom, galerinha, o ΔT, professor, ele deu em graus Celsius. Não deu em Kelvin, mas uma variação ΔT em Kelvin é a mesma coisa que uma variação ΔT em graus Celsius. Por exemplo, a temperatura 0 Celsius não é 0 Kelvin, a temperatura 0 Celsius é. Tu não vai confundir isso nessa altura do campeonato, né, meu querido? 0 Celsius equivale a 273 Kelvin. Se variar em 100 unidades a escala Celsius, eu vou sair do zero e vou para 100 graus Celsius. Só que 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin, ou seja, saiu do 273 e foi para o 273, variando em 100 unidades, assim como na escala Celsius. Então, se uma varia 100, outra varia 100. Se uma varia 20, outra varia 20. Se uma varia 30, outra varia 30. É a mesma variação. Portanto, tu não precisa transformar para Kelvin, beleza? Já tá transformado. Olha só, quer dizer então que vai ficar assim, 250 vezes, né? O A é 25 vezes 10 na menos 6, vezes a diferença de temperatura, né? Que vai ser de 25 até 10. Tá sem a tela, professor, bota na tela, senão eu não vou ver. Então, ele variou de 25 até 10.
Então, repara só, eu acabei de botar, escrevi e você não viu, 250 watts, 25, né, 250 watts por metro Kelvin, que é o K, 25 vezes 10 na menos 6, que é o A, e 15, que é o ΔT. Falta só eu colocar aí quem? A espessura. A espessura é 1,5 vezes 10 na menos 3. Bacana? Então, tá aí, galinha. Que eu posso fazer, galerinha? Eu posso fazer o seguinte: primeira coisa, passa a faca nesse, passa a faca nesse, fica 10. 15 dividido por 1,5 é 10. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar 25 aqui, ó, com 25 aqui, que vai dar quanto? 625. Só que tem esse zero para adicionar e tem esse zero para adicionar. Então, né? Coloca esses zeros aí, 62.500. Só que, além disso aí, garinha, eu ainda tenho o que mais? Eu ainda tenho o seguinte, eu ainda tenho 10 na menos 6 e 10 na menos 3. Divisão de potência de mesma base, conserva a base 10 e subtrai os expoentes. A propriedade é pegar os dois expoentes e subtraí-los. Só que um é menos 6 e o outro é menos 3. Menos com menos é mais, menos 6 mais 3 vai dar menos 3, não é isso? Então, 10 elevado a menos 3. O que, professor? Watts. Só que o que acontece? Para tirar esse menos 3 da jogada, meus queridos, você pode andar 3 casas para esquerda. Quando você anda para a esquerda, você soma no expoente. Quantas casas você andou? Uma casa, duas casas, 3 casas. Se eu ando 3 casas, eu somo 3 no expoente. Menos 3 mais 3 é 0 e 10 elevado a 0 é 1. Não precisa escrever. Portanto, o fluxo de calor, para que isso ocorra, é 62,5 watts. E não precisa de potência de 10. Sumiu a potência de 10, né, professor? É isso aí. Professor, então aquele item tá certo. Ele falou que seria de 62,5, né? Pois é. Ele falou, na verdade, que seria superior a 62,5, e tá certo, professor. Superior? Sim, tá certo. Sabe por quê? Porque eu usei a temperatura 10 graus Celsius. Se eu tivesse usado abaixo de 10, teria dado superior a 62,5. Portanto, esse item está correto. Perfeito. Maravilhoso. Bom, item 148, garinha. No esquema de condução implementado no fotoemissor, para aumentar a taxa de transferência de calor por condução em joules por unidade de tempo, por exemplo, joules por segundo, watts, é suficiente aumentar H2. Então, galerinha, o que ele quer fazer? Ele quer aumentar o fluxo e está dizendo que para aumentar o fluxo ele tem que aumentar o H2 também. E isso é muito fácil de verificar porque a gente tem que usar basicamente aqui novamente a lei de Fourier. Então, repara que a lei de Fourier diz que o fluxo ele é diretamente proporcional à condutividade térmica, obviamente, diretamente proporcional à área, obviamente, diretamente proporcional à diferença de temperatura. Então, todos esses que eu coloquei aí, o aumento deles causa o aumento no fluxo de calor. Se você quiser aumentar o fluxo de calor, você aumenta qualquer um desses aí, o K, o A ou ΔT. Agora, a espessura, que nesse caso é o H2, eu poderia até colocar aqui H2, ela é inversamente proporcional ao fluxo. Isso quer dizer que se eu aumentar o H2, eu vou diminuir o fluxo, o que não é o que ele pediu. Ele quer verificar o aumento do fluxo, mas eu não posso aumentar o H2, eu tenho que diminuir o H2, porque o H2 é inversamente proporcional. Então, para que o fluxo aumente, H2 necessita de diminuir, já que eles são inversamente proporcionais. Show de bola? Então, essa era uma questãozinha bem bacana. Dava para responder bem rápido lá na prova do PAIS. Lembra que a prova é recheada de questões fáceis que você consegue responder rapidamente. Eu demorei muito para responder essa e você não precisava ter demorado tanto. Vamos para a próxima. 149, caso outra forma de transferência de calor para o ambiente externo mencionada no texto seja por convecção, a transferência de calor nesse caso seria por irradiação eletromagnética, né? Ou por radiação eletromagnética, melhor dizendo. Esse item está errado porque é óbvio, né? E dispensa explicações. Vamos para a próxima. Não,
Dispensa, professor, mas explica aí qual foi, né? Tá tirando. Olha só, galerinha. Ele falou, caso essa outra forma que ele citou seja convecção, então considerando que é convecção, a transferência de calor ocorre por radiação? Não, porque se ocorrer por radiação eletromagnética, aí é irradiação térmica, não é convecção. Convecção ocorre graças ao movimento de massas, tu lembra? Que convecção ocorre somente em fluidos, porque é necessário que o movimento dessa massa fluida ocorra. Nos sólidos não tem movimento de massa. Então, onde tem movimento de massa? No ar atmosférico, por exemplo, né? O ar, por exemplo, é exalado, o ar é exalado pelo ar-condicionado, ai, quem dera, hein? Desce, e o ar quente que estava embaixo sobe, porque é menos denso. O que é menos denso sobe, o que é mais denso desce. E aí eles trocam calor, né? Lá em cima, o que estava quente esfria, o que estava frio esquenta, sobe, troca calor. E aí isso vai acontecendo ciclicamente, né? O que está frio desce, o que está quente sobe, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe, esfria, desce, esquenta, sobe. E isso gera o que a gente chama de correntes de convecção, não é isso? E nas correntes de convecção, isso só pode ocorrer graças ao movimento de massa que ocorre devido à diferença de densidade entre as massas do fluido. Pode ocorrer também na água, a água quente, né, sobe, enquanto a água fria desce, a água quente sobe, a água fria desce, a água quente sobe, a água fria desce, e você vai ver o negócio fervendo lá, realizando aquele movimento, né, caótico na fervura, né, graças à grande intensidade das correntes de convecção ali naquele fluido, beleza? É massa fluida se movendo, seja de líquido ou de gases, beleza? Então, no final das contas, não se esqueça que convecção precisa de movimento de massas e não de radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética ocorre na irradiação térmica, beleza? É quando o corpo está irradiando termicamente, perdendo energia térmica através das radiações eletromagnéticas, principalmente na forma do infravermelho, beleza? Pelo menos para os objetos que nos circundam, né, que fazem parte do nosso dia a dia, a maioria deles estão irradiando termicamente, beleza? Que gostinho de vitória, olha só, gostinho de vitória, campeão da Copa do Brasil de 2024. Ô, gostinho maravilhoso. Olha só, vamos para a próxima questão de número 150. Hoje eu tô acelerado, não sei se você viu, mas eu já são 22 minutos, eu já fiz algumas questões, já calculei, já falei, já chorei, já fiz acontecer o negócio aqui. Vamos para a próxima, galerinha. Questão de número 150 diz que considere-se que a camada de metal do fotoemissor ilustrado na figura tenha densidade de 20 gramas por centímetro cúbico e calor específico de 120 joules por quilograma Kelvin. Considere-se ainda que a corrente elétrica que flui por essa camada de metal adicione calor à sua massa a taxa de 1 vezes 10 na menos 2 joules por segundo. Nessas condições, o aumento de temperatura dessa camada de metal em 40 minutos de funcionamento do fotoemissor seria superior a 150 graus Celsius, caso não tivesse sido implementado o sistema de transferência de calor. Então, não tem sistema de transferência de calor, não tem dissipador, meu querido. É só a liga metálica, ok? Esquece o dissipador de calor agora e vamos para a camada de metal. Ó, item de número 150. Repara que agora ele fala pra gente calor específico, ele fala fluxo de calor, né? Lá os joules por segundos, né? É o fluxo de calor. Então eu sei que ele tá me dando fluxo de calor. E fluxo de calor nada mais é do que calor, a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ele me deu tempo. Por isso que eu vou usar essa equação, tempo, fluxo de calor. Ele falou até calor específico. O calor específico tá aqui dentro, galerinha, ó. O calor específico tá dentro do quê? Porque eu não sei se você já ouviu falar, mas tem uma equação que calcula a quantidade de calor quando tem variação de temperatura. Essa quantidade de calor a gente calcula com mc delta T. É o famoso que macete, né, professor? É o famoso que macete. Quando tem variação de temperatura, é isso que a gente usa. E quando tem mudança de fase, a gente usa o que mole, não é isso? Então, professor, você está dizendo que eu vou ter que usar o que macete junto com a equação do fluxo? Estou, galerinha, é justamente isso que eu estou te dizendo. O fluxo de calor, galerinha, vai ser igual a m vezes c vezes delta T dividido pela temperatura, aliás, dividido pelo tempo. Cuidado, que em um vai aparecer o tesão, tá vendo?
e no outro vai aparecer o Tzinho. O Tzão, meus queridos, não sei se você sabe, mas o Tzão indica variação de temperatura. E o Tzinho indica intervalo de tempo. Aqueles 40 minutos é intervalo de tempo. A diferença de temperatura, ele quer que a gente descubra, né? Se vai ser igual a 40 graus Celsius, quanto é que vai ser esse aumento de temperatura. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, meus queridos? Descobrir o ΔT, enquanto que ele me deu o calor específico, ele me deu o tempo e ele me deu o fluxo de calor. Eu tenho um problema, é que eu não me lembro de ter visto massa na jogada. Ah, professor, mas eu prestei atenção na sua leitura e vi que ele falou a densidade. Embora ele não tenha me dado a massa, eu sei, aluno esperto que sou, que a densidade é massa sobre volume, professor. Sou um cara estudado. E como densidade é massa sobre volume, se eu quiser calcular a massa, é só multiplicar a densidade pelo volume. Então, massa é igual a D vezes V. Ah, professor, então com essa equaçãozinha eu descubro a massa, eu sei a densidade. Professor, ele não falou o volume, não. É verdade, não falou. Mas tem como calcular. Ele deu as dimensões, ele deu a espessura, ele deu a largura, ele deu o comprimento, deu tudo, meu querido. É só tu calcular, joga os dados aí e relaxa que vai dar bom. É isso que vai acontecer. Quer dizer que o fluxo de calor vai ser igual no lugar da massa, densidade vezes o volume, no lugar do calor específico é ele mesmo, calor específico, no lugar da temperatura é ela mesma, e tudo isso dividido pelo tempo. Agora eu quero ver você falar para mim que você não tem alguma informação. Você tem o D, você tem o V, você tem o C, você tem o delta Tzinho e falta descobrir o delta Tzão. Agora fica fácil, meus queridos. Joga os dados aí dentro e corre pro abraço que vai dar bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas peraí. Eu sou sempre tem esse negócio de peraí, né? É, peraí. Peraí. Vamos olhar as unidades de medida. Vamos olhar as unidades de medida porque elas são perigosíssimas quando eu falo de física térmica. Então, olha, meus queridos, vamos olhar para a unidade do calor específico. Ela vai ser a nossa medida de referência para a unidade de medida. Joules. E aqui está em joules. Então tudo está certo até agora. Quilogramas, professor. A densidade está em gramas, necessita de transformação. Eu transformo o calor específico para grama ou o outro, professor? Eu vou transformar o outro, mas se você transformar o calor específico, não tem problema nenhum. Professor, vamos transformar o calor específico? Cara, pode, funciona, mas eu não vou fazer isso não, tá? Kelvin, não tem problema ser Kelvin, porque eu tô falando de ΔT, e ΔT, Kelvin e Celsius vai dar no mesmo, beleza? Então, perfeito. Segundos, professor, perfeito, segundo, é isso aí mesmo. Agora tem um problema. Porque, galerinha, aqui não tá no sistema internacional. Olha aí, centímetro cúbico vou ter que transformar para metro cúbico, porque quando eu for jogar nas equações lá para descobrir o volume, né? O volume vai estar em metro cúbico e aí aqui não está em metro cúbico, vai dar ruim, não vai? Então vou transformar para metro cúbico. E o minutos eu tenho um problema, vou ter que transformar para segundos, porque o tempo aqui está em segundos, logo aqui também terá que estar em segundos. Então, meu cuidado é transformar os centímetros e os minutos, beleza? Centímetro cúbico, no caso. Ah, professor, então peraí. Vamos calcular aqui primeiro o volume, que eu não sei o volume, né, professor? Não sabe, mas você sabe que volume é área vezes a espessura. A espessura que eu quero agora é a espessura H1, é a espessura do metal. Repara só, H1 é 1 micrômetro. Show de bola? Então vou usar essa espessura. E a área, professor? É L1 vezes L2 que a gente já fez, galerinha. Tá aqui, ó. 25 vezes 10 na menos 6. A área não muda, é a mesma área. Todos eles têm a mesma área. Então, professor, você está dizendo que vai ficar 25 vezes 10 na menos 6, vezes uma espessura de 1 micrômetro, que é 1 vezes 10 na menos 6 também. É isso mesmo que eu estou falando. E eu estou te falando, meu querido, que você vai ter que conservar a base e multiplicar os expoentes. Conserva a base. Aliás, conserva a base, somos expoentes, né? É multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base 10, somos expoentes. Menos 6 mais menos 6 é menos 6, que é menos 12. Ave Maria, professor, dá estudo, dá estudo. Afinal, tá em metros cúbicos agora, né? Ele tinha dado dimensões muito pequenas, milímetros e micrômetros, por isso que dá esse valor muito pequeno em metros cúbicos, ok?
Volume calculado, professor. Agora é só jogar na equação e vai dar tudo certo, não é isso, professor? É isso mesmo, mas seria interessante que você fizesse a conversão de unidade da densidade, né? Afinal, galerinha, a densidade é 20 gramas por centímetro cúbico. O que que você vai fazer? Transformar em centímetros cúbicos, né? E transformar essas gramas para quilogramas. Como é que eu transformo grama para quilograma, professor? Você divide por 1000. Então, vou dividir aqui por 1000. Ou seja, é 20 sobre 1000. 20 sobre 1000. Dividido por centímetro cúbico. Só que você sabe que o centímetro, ele equivale à potência de 10 na menos 3, 2, né? 2, 3 é milímetro. É, cuidado, não vai errar isso não. Então, quer dizer que no lugar do centi, eu vou colocar 10 na menos 2, só que tu não pode esquecer que é centímetro ao quadrado. Em cima já está em quadrado, não, cúbico, né? Cúbico, cúbico. E em cima eu já transformei para quilograma, porque eu já dividi por 1000. Garinha, o que que você pode fazer? Aonde está 1000 embaixo, 1000 não é a mesma coisa que 10 na terceira? É, professor, 1000 é a mesma coisa que 10 na terceira. Então, peraí. Então, você poderia escrever 10 na terceira assim, não é? É, professor, poderia. Então, galera, se tem 10 na 3 aí embaixo, você pode passar, tem uma propriedade da potência que a gente usa muito, que você pode passar ele para cima invertendo o sinal do expoente, de tal maneira que a gente fica com isso aí. Só que isso aí você não pode esquecer que está dividido, né? Lembra que em cima já está em quilograma. Não pode esquecer que embaixo é 10 na menos 2 ao cubo. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes, vai ficar 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Agora já está em quilograma por metro cúbico. O teu trabalho é só fazer as divisões de potência de 10. Conserva a base 10 e faz o que com os expoentes? Subtrai. A propriedade, galerinha, é subtrair os expoentes, tá? Um dos expoentes é menos 3 e o outro expoente é menos 6. Portanto, o que que você vai ter que fazer, meus queridos? Menos com menos mais, então menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 vai dar exatamente mais 3. Então, o que que eu vou fazer? Vezes 10 na mais 3, ou só 3, né? Quilogramas por metro cúbico. Devidamente transformado, meus queridos, né? Afinal, como é uma liga metálica, o metal é bem denso mesmo, por isso que essa densidade deu relativamente alta, né, galerinha? É normal isso aí, beleza? Então, vamos fazer agora a aplicação daquela equação. O fluxo vai ter que ser igual à densidade que a gente acabou de calcular. A densidade é 20 vezes 10 na terceira, vezes o volume, que é 25 vezes 10 na menos 12, vezes o calor específico, que você não precisa sair decorando nada, ele diz lá no texto, bonitinho, 120 joules por quilograma Kelvin, então o calor específico é 120, vezes a diferença de temperatura que a gente quer descobrir, e tudo isso dividido pelo tempo. O tempo, galerinha, é 40 minutos, mas cada minuto tem 60 segundos, então é 40 vezes 60. E outra, ele disse pra gente que o fluxo de calor era 1 vezes 10 na menos 2 joules a cada segundo. Tendo isso tudo aí, vamos brincar com as simplificações. Professor, morro de medo de simplificação, não gosto de jeito nenhum. Cara, você tem que se acostumar, porque isso facilita a sua vida no vestibular. 20, cancela, cancela, cancela. Não é isso? Cancela os zeros, passa a faca no zero com gosto, com vontade mesmo. E aí eu vou simplificar mais, meus queridos. Não acabei por aí não, viu? Eu vou pegar esse 12 e vou dividir por 4, ou por 2, você que sabe, ou por 6, você que... Professor, divide por 6. Divide por 6. Se você dividir por 6, vai dar 2. 12 dividido por 6 é 2, ok? E isso, professor, eu sei, né? Não tá de sacanagem comigo, né, professor? É, não tô não. Aí, garinha, repara só. Vai sobrar 2 desse lado. Deixa eu usar outra cor pra tu não confundir. 2 vezes 2 que sobrou aqui é 4. E aí dá pra cancelar com 4 embaixo. Ah, professor, você é um ninja. Não, não sou ninja não, meu querido. Eu tô fazendo aqui
O óbvio. O óbvio, ok? Como é que ficou essa situação, meus queridos? Ficou 1 vezes 10 na menos 2. E sobra lá em cima só o 25 vezes 10 na menos 2 vezes 10 na terceira ΔT. Eu vou deixar o ΔT sozinho. E o que estava do outro lado, eu vou passar, que estava multiplicando aí, ó, todos esses bichãozinhos aqui, ó, esses aqui, ó, eu vou passar dividindo, já que eles estão multiplicando. Mas antes, se tu quiser fazer 10 na terceira com 10 na menos 12, vai dar 10 na nona, na menos 9, né? E aí você pode passar esse 25 vezes 10 na menos 9, já dividindo. Então, ó, se tu pegar esses dois aqui, vai dar 10 na menos 9, porque conserva a base, somos expoentes. 3 mais menos 12 é 3 menos 12, que é menos 9, ok? O que que acontece é que professor lascou para fazer essa divisão aí, professor. É para arrombar o cidadão, né? Não. O que que você vai fazer, meu querido? Você vai fazer assim. Você vai escrever no lugar de 1, tu vai escrever 100. Só que para adicionar 2 zeros aí, você vai ter que somar 2 no expoente, porque eu andei 2 casas com a vírgula para, né, para a esquerda. Então, subtrair, perdão, no expoente. Andei 2 casas, 1, 2. Quando eu ando 2 casas, né, aí eu teria 0, 0 e depois a vírgula. Então, 100,0 vezes 10 na menos 4. Então, eu ando 2 casas. Quando eu ando 2 casas, eu subtraio 2 no expoente, porque eu andei para a direita, e vai ficar 10 elevado a menos 4. Professor, para que você está fazendo essa fuleiragem toda? Porque aí vai ficar, garinho, ó, isso aqui bem bonitinho. Vai ficar assim, ó. Essa é a variação de temperatura que a gente está procurando. Portanto, meus queridos, oh meu Deus, portanto, como que vai ficar esse cálculo aí? Faz aí para mim, 100 dividido por 25, me disse, não é fácil? É fácil, professor, é 4. Agora faz para mim 10 na menos 4 dividido por 10 na menos 9, conserva a base 10, professor, e subtrai os expoentes. Um expoente é menos 4 e o outro expoente é menos 9. E se você fizer menos 4 com menos 9, menos com menos é mais. Então vai ficar menos 4 mais 9, menos 4 mais 9 é mais 5, professor. Pois é. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a quinta graus Celsius. Uma temperatura estupidamente grande. Nós estamos falando, né? De 400 mil graus Celsius. Só 400 mil graus Celsius. Isso é uma estrela. Isso é o interior do Sol. Isso é mais quente do que o interior do Sol, professor. Que diacho de temperatura é essa? É uma temperatura tão absurda que não existe. Aliás, existir pode existir, mas essa situação física não faz nenhum sentido. Afinal, essa liga metálica teria derretido muito antes disso tudo acontecer, talvez não somente derretido, vaporizado, inclusive, e você teria só o vaporzinho do metal, tá? Então é óbvio que essa questão não faz nenhum sentido, uma vez que os dados informados, eles foram mal dimensionados. E como foram mal dimensionados, nós encontramos uma ordem de grandeza para a temperatura estupidamente alta, né? 400 mil graus Celsius. Eu não sei se eu errei alguma casa decimal, não me lembro se tinha dado, era 40 mil, né? E aí eu coloquei algum zero a mais. Mesmo assim é muita coisa, meus queridos, tá? É coisa demais. Nenhuma liga metálica resistiria a temperaturas tão altas. Ela certamente derreteria no processo e até, talvez, né? Talvez não, com toda certeza, teria vaporizado nesse processo aí, beleza? Então, esse item, meus queridos, ele foi anulado pela banca por conta, né, do mau dimensionamento das informações fornecidas no texto. Afinal, pensa só, Garinha, a espessura do metal é 1 micrômetro, é mais fino do que um fio de cabelo, né? É mais grosso do que essa liga metálica aí que está recebendo 1 vezes 10 na menos 2 joules por segundo. É muita energia para pouquíssima dimensão, não só em termos de área, que foi dado em milímetros, né, o volume, foi dado em milímetros cúbicos, a gente transformou para metro cúbico do 10 na menos 12 de ordem de grandeza, nós ainda temos um micrômetro. Então o volume é muito pequeno, o volume foi dado na ordem de grandeza de 10 na menos 12 metros cúbicos, é muito pouco, galerinha. Por isso, para um metal tão fininho assim,
Qualquer energia que ele recebe, ele aquece rapidamente. E energia de 1 vezes 10 na menos 2 joules por segundo é muita energia durante 40 minutos para essa ordem de grandeza, beleza? De dimensão dessa liga metálica. Por isso, esse item fica estupidamente, né, fora da realidade física. E aí, o que que você vai julgar? Você vai julgar bosta nenhuma, você vai falar que tá errado. Tá errado, essa questão é anulada. Anula essa questão. Pessoal, mas ela estaria certa, né? Porque deu superior a 150 graus Celsius. É verdade. Deu bem superior a 150 graus Celsius. Estaria certo, mas foi anulada, beleza? Só te mostrei que é possível calcular, tá? Eu entendo a ideia que foi pretendida pelo avaliador, mas é aquele negócio, né? Forçar a barra para essa situação aí, beleza? Bom, então vamos lá. Nós já estamos em 40 minutos de gravação, eu vou acelerar, porque eu estava acelerado, de repente, você sabe, né? O professor fala. Então, quando dá para ele falar, meu querido, segura que ele vai metralhar vocês de informação e não tem jeito. Vamos embora, eu falo muito mesmo. Questão de 2021, PAIS 2 de 2021, a gente já encontra um diagrama de fase. Olhando para esse diagrama de fase da água, dá para perceber que esse chifrezinho aí, né? Tu sabe o que ele significa, não sabe? Esse chifre significa dilatação anômala. Ele é uma substância, uma das poucas substâncias da natureza, que possui um comportamento anômalo durante, né, a fusão. Ele tem um comportamento anômalo diferente da maioria das substâncias. Tem meia dúzia aí, né? O ferro, nós temos aí a água e mais 2, 3, 4 substâncias aí que tem esse comportamento anômalo e graças, né, a Deus, a água tem esse comportamento. Afinal, se ela não tivesse comportamento anômalo, Glarinha, o gelo de água não ia boiar, ele ia afundar. E um lago, quando fosse resfriado, cada camada de gelo que estivesse afundando ia fazer com que o lago congelasse por completo. Meu Deus! E aí, toda a biodiversidade, toda aquela vida, né, aquática seria dizimada pelas baixas temperaturas, mas isso não acontece porque o engenheiro que criou o universo pensou em tudo, pensou até que se a água fosse como as outras substâncias, a vida naqueles ambientes aquáticos estaria em risco. Olha só que coisa, né? Não é coincidência, meus queridos, não é ao acaso. Vamos lá. Acerca dos itens, julgos, itens, faço o que se pede, 74, 79 e 80 é da prova, essa numeração. Na minha apostila não é essa numeração, na minha apostila tá aí, 151, 152, 153, 154. 151 para cozinhar alimentos. Ó, tá descarregando, mas tudo... Não vai fazer isso com o pai, né? Não vai me sacanear aqui, né? Então vamos botar ele para carregar aqui. Para cozinhar alimentos em água no menor tempo possível, é correto utilizar uma panela de pressão, a fim de manter a água no estado líquido a uma temperatura maior possível, pois a temperatura de ebulição da água aumenta com o aumento da pressão. Garinha, é justamente essa ideia, né? A ideia é que a panela de pressão, ela serve para aumentar a pressão. Aumentar a pressão interna faz com que a temperatura de ebulição se eleve. Elevando a temperatura de ebulição, meus queridos, não sei se você sabe, mas a água não vai ebulir agora a temperatura de 100 graus Celsius, ela vai ebulir a uma temperatura de 105, 110, 120 graus Celsius, tudo depende do aumento da pressão. Portanto, a água vai permanecer no estado líquido numa temperatura maior e, portanto, vai ferver melhor esses alimentos, porque ela ainda está no estado líquido, só que temperaturas superiores a 100 graus Celsius. Ela não vai vaporizar, ela vai permanecer no estado líquido. Ah, professor, então nada vaporiza? Vaporiza, só que ela vai vaporizar só acima de 120, 119, 117 graus Celsius, sacou? Essa é que é a ideia da panela de pressão, é só você olhar, no final das contas, lá no diagrama de fases. É isso que ele nos mostra, repara só. Vamos tentar pegar aqui, ó, imagina que no meu diagrama de fases, aqui seja 1 atm. Para 1 atm, nós teríamos uma temperatura de fusão, né, equivalente a 100 graus Celsius. Só que quando eu aumento a pressão, meus queridos, imagina que aqui é 1,8 atm de pressão, olha o que vai acontecer, meus queridos. Vai acontecer um aumento de temperatura de fusão. Então, de fusão não, de ebulição.
olha o que está acontecendo aqui, meus queridos. A temperatura está aumentando, né? Eu estou inventando valores, eu não sei se para 1,8 dá 120 graus, tá? Quero só te mostrar de forma meramente ilustrativa que eu estou aumentando a pressão e a temperatura, né? Do ponto de transição de fase, nesse caso, a ebulição está aumentando. É isso que o diagrama de fase diz, e é para isso que serve a panela de pressão, aumentar a temperatura de ebulição com o aumento da pressão. Perfeito! Item 152, se tu estudou diagrama de fase, entendeu? É claro que você vai responder essa questão com muita facilidade. Era uma das questões fáceis que estava lá na sua prova com toda certeza. Eu te falei que ela é recheada dessas questões, você só precisa encontrá-las. 152. Ao se deslocar sobre um pedaço de gelo, um fio de nylon com 2 pesos nas pontas, é possível que o fio atravesse o gelo sem cortá-lo, porque a temperatura de fusão do gelo diminui. A temperatura de fusão diminui com o aumento da pressão. Então diminui com o aumento da pressão. É o que está escrito lá, tá? Só para a gente ter aqui na mesma tela. Aumento da pressão. Professor, esse negócio tá certo? Garinha, esse negócio tá certo demais. Isso aí é é o famoso experimento de Tyndall, tá? Eu não tô falando do efeito Tyndall da ótica, tá? Não vai confundir aí. Na hora que você pesquisar aí na internet, não vai confundir que tem um efeito óptico, aqui a gente tá falando de um efeito térmico, tá? Experimento de Tyndall. É porque o Tyndall ele era metido a querer estudar as coisas demais, aí dá isso, beleza? Qual que era o experimento de Tyndall, galerinha? Era pegar um bloco de gelo. Olha só que genial isso. Pega um bloco de gelo. Aí tu coloca aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Tu coloca aqui esse bloco de gelo sobre a mesa, tá? Deixa eu dar um duplicar aqui para ficar do mesmo tamanhozinho, bem bonitinho. Aí tu coloca esse bloco de gelo sobre a mesa e, garinha, sobre esse bloco de gelo tu vai pendurar, né, um fio de nylon aí, tá? Pendura o fio de nylon. Vamos supor que esse aqui é o meu fio de nylon. Pera aí que não ficou bom não, pera aí. Pronto, que beleza. Ah, não, tá de sacanagem, né? Pronto. Aqui, ó, meu fio de nylon tá pendurado. Aí eu vou colocar um pezinho de um lado, um pezinho do outro lado, tá? Uma massazinha aí, ó, pendurada, beleza? Então tá aí essa massa. O que que eu quero que você perceba, galerinha? É que essa massa pendurada vai fazer um peso para baixo, obviamente, e fazendo um peso para baixo, ela exerce uma pressão sobre o ponto onde o nylon estiver apoiado, não é isso? Então, sei lá, deixa eu botar aqui, ó, o nylon mais apoiado aí ainda, beleza? Quer dizer que esse nylon atuando sobre a superfície do gelo, ele está gerando uma pressão aqui, ó, para baixo. Essa pressão, esse aumento, esse acréscimo de pressão, galerinha, vai fazer com que a temperatura do ponto de fusão diminua. E aí, sabe o que vai acontecer? Esse fio de nylon começa a descer o gelo e cortar o gelo, né? Começa a deslizar sobre o gelo, galerinha. E o que que acontece? Depois que esse fio de nylon desliza sobre todo esse gelo, parece que vai partir o gelo no meio. Sabe o que acontece? A cada altura que o nylon consegue alcançar, a parte de cima, agora aliviada da pressão que já passou por ela, volta a congelar. Ele volta à pressão de uma atmosfera e congela novamente a temperatura, né? Abaixo de 0 graus. E na medida em que esse fio vai descendo, a parte de cima vai recongelando, isso a gente chama de regelo. Ele só derreteu por conta do aumento de pressão, a pressão voltou ao normal, ele congela novamente, ele volta ao normal, e depois de passar por todo esse bloco de gelo, esse fio atravessou o bloco de gelo e o bloco de gelo está completamente coeso, não tem corte, não tem dois pedaços. Essa experiência do Tyndall foi genial, meus queridos. Repara só essa experiência do regelo. A mesma coisa acontece quando tu vai patinar no gelo. Quando você vai patinar no gelo, a parte do gelo onde a lâmina do patins passa gera uma pressão grande sobre aquela região. Esse acréscimo de pressão faz a temperatura de fusão diminuir e aí você consegue o gelo derretido, a água líquida ali sobre o gelo, diminuindo o atrito da lâmina do patins com a superfície. Você desliza, né, com maior facilidade. Olha que coisa bacana. Passou por aquela região,
aí a pressão volta a ser uma atmosfera, porque aquele acréscimo de pressão já foi embora, e ele volta a congelar, e a pista de gelo fica congeladinha, bonitinha do jeito que estava antes, não fica uma poça de água derretida ali, né, de gelo derretido, não fica assim, água derretida, qual foi, né? É água sólida, aí derreteu, virou água líquida, beleza? Então, essa é justamente a ideia da experiência de Tyndall. Vamos pro. Eu dei só o certo aí, tá? Só escrevi o certo. Então, vamos para o diagrama de fase, tentar entender melhor o que vai acontecer. Olha só, galerinha. Imagina então que a 1 atm, essa aqui seja a temperatura de fusão, 0 graus, beleza? O que eu vou fazer, galerinha? Eu vou aumentar a pressão. Quando eu aumento a pressão, né? Ainda. Vamos pegar uma temperatura menor que 0 graus? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Né? Aqui. Vamos pegar uma temperatura de menos 10 graus. Menos 10 graus, com toda certeza, vai estar no estado sólido. Com toda certeza, professor. Não tem como ter dúvida disso. Vai estar no estado sólido. Vai sim. Só que, meus queridos, menos 10 graus Celsius, a 1 atm está no estado sólido. Mas dá uma olhada, se tu aumenta a pressão e vem até essa região, nessa região, vamos até o 1.8, vamos até 1.8, ó. 1.8 atm. Nessa região você tem o quê? Você tem estado líquido. Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer, meus queridos, que houve um aumento de pressão sem mudança de temperatura, é um processo isotérmico. Mas o aumento de pressão fez o gelo sair do sólido e ir para o líquido. Quer dizer que o gelo derrete. Professor, e depois que alivia a pressão, quando volta para um ATM, ele volta para o estado sólido. Então, aliviou a pressão, volta para o estado sólido, isso a gente chama de regelo. Então, é sobre isso que a questão estava discutindo. Bacana? Espero ter sido claro. Se eu não fui claro, coloca nos comentários que eu te explico novamente. Eu trago um vídeo do regelo, eu faço aqui o que você precisar para entender a ideia, que você entenda. 153 no estado superresfriado da água, um estado meta-estável, a temperatura da água diminui abaixo do ponto de solidificação, sem que ela mude de fase. Desse modo, se a água fosse conduzida a um estado superresfriado, o seu diagrama termodinâmico seria determinado no diagrama de fase mostrado por um par pressão-temperatura localizado entre a curva de fusão e sublimação. Então, vamos lá. Então, eu levei esse estado meta-estável, né, para um par de pressão localizado entre a curva de fusão e sublimação. Vamos anotar aqui, ó, fusão e sublimação. São essas curvas que eu quero analisar. Entre a fusão, repita aí, rapaz, e a sublimação, nós temos essa região aqui, ó, o estado sólido. E ele está falando que no estado super resfriado da água, ele ainda permanece no estado líquido. A temperatura da água diminui abaixo do ponto de solidificação. Só que a água está no estado meta-estável. E ela ainda está no estado líquido, Glarinha. Isso, como assim, professor? Cara, tu já viu que o pessoal bota, às vezes, cerveja no congelador? E, de repente, quando ele tira a cerveja do congelador e abre, o negócio começa a congelar de uma vez. Isso é justamente o estado super resfriado ou sobrefusão da água, né? No caso da cerveja, ele está a uma temperatura abaixo da temperatura de congelamento, mas ele não congelou, né? E ele não congela, mas não é um estado estável. Ele não deveria estar daquele jeito no estado líquido, ele deveria estar no estado sólido. O que vai acontecer, galerinha? Vai acontecer que quando você abrir, quando você fornecer qualquer acréscimo energético ali, as moléculas vão conseguir se reorganizar rapidamente, formando os cristalzinhos, e aí, né, você vai ter o congelamento acontecendo aí de maneira abrupta, né, no sistema. Isso aí, galerinha, então, o estado super resfriado da água, estado de sobrefusão ou superresfriamento, beleza? Então, se você quiser pesquisar, sobrefusão também seria outro nome para essa situação. Portanto, tá errado. Porque se ele tivesse entre a curva
difusão e a curva de sublimação, ele estaria no estado sólido, ele não estaria ainda no estado líquido, tá? Galinha, tem um vídeo muito legal na internet. Coloca aí cerveja peraí. Eu tenho que te mostrar isso aqui, meus queridos, que é muito bonito de ver, né? Eu vou colocar aqui, ó, cerveja, super sobrefusão. Sobrefusão. Cara, é bonito demais, meus queridos. Você precisa ver isso aqui. O negócio congelando de uma vez é de uma elegância tamanha que você precisa. Você precisa assistir esse negócio acontecendo. Cadê? Pô, eu não queria um shorts, mas vai de shorts, tá? Tem os professores reagindo aqui aos shorts. Vai ser um desses aqui mesmo. Peraí. Só você tá fazendo propaganda, né, rapaz? Não tô ganhando nem um centavo, tá? Só pra te avisar aí. Queria, mas não tô ganhando não. Então, é só que eu sou bonzinho mesmo. Cadê? Captura de janela. É isso aí. Vamos para Google Chrome. Onde está o Google Chrome? Garinha, aqui quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, é isso que eu estou fazendo agora. Você tá vendo aí? Você não tá vendo? Como é que é? Deixa eu ver. Tá uma porcaria aí, né, na sua tela. Mas eu vou arrumar. Eu vou arrumar, meu querido. Você vai conseguir ver. Tenha fé. Tenha fé que tu vai conseguir ver. Porque é para isso que eu estou aqui. Fazer você ver este vídeo junto comigo. Junto comigo. Pera aí. Quem sabe faz ao vivo, já dizia, né? O nosso querido Faustão. Ah, vai ser assim, se der pra ver, deu pra ver, se não der, não deu, tá? Vamos assim, vou dar um play aí, meus queridos, ó. Vou dar um play aí. Sabe quando você deixa a cerveja no freezer para tomar ela Olha que estupidamente bonito. gelada, mas bem na hora que você pega a garrafa na mão ou abre a tampa, ela congela? Para um líquido Congelou porque ela solidificar, tava as numa moléculas temperatura precisam se já organizar e abaixo, né, formar da cristais temperatura de sólidos. congelamento, meus Geralmente, queridos. Sacou? Então, é isso que acontece, é isso aí que esses acontece cristais se formam em mesmo, torno de alguma né? partícula de Olha que impureza lindo sólida isso. que está presente no líquido. Os cristais usam essa partícula sólida como núcleo e se formam em torno Isso aí. dela. Mas São quando os o pontos de resfriamento é feito de nucleação. forma lenta e o líquido possui poucas impurezas, as moléculas não têm esse núcleo e não conseguem se organizar em um padrão cristalino Ai, que e a coisa substância bonita, galinha. permanece no estado. Então é isso. Esse é o estado super resfriado da água, tá? É isso que eu queria que vocês conseguissem observar. Vamos continuar que tá acabando, meus queridos. Vamos continuar que tá acabando. Próxima questão. Para vaporizar a água sem aumentar sua temperatura, é correto cruzar a curva de... Então, peraí. Ele quer vaporizar a água. Mas ele quer vaporizar a água sem aumentar a temperatura. Então, ó, antes de ir pro gráfico, pro diagrama de fase, eu já vou responder aqui. Se é sem aumentar a temperatura, é isotérmica. Não é isobárica, porque Garinha, se você não alterar a pressão, você acaba fazendo com que o volume e a temperatura, né, sofram alterações. Então, é um resfriamento isotérmico. Primeira coisa, isotérmico, porque a temperatura é constante, né? Isobárico, não dá para garantir isso. Então, isotérmico. Outra coisa que você precisa perceber é que tem que vaporizar. Vaporizar. Então, essa aqui é vaporização e é isotérmico. Não é sublimar. Não é fundir. Ele quer que vaporize. E a única opção que tem vaporização isotérmica é a letra D. Respondeu, meu querido. Não precisava ter entendimento nenhum de física, só, né? Só precisava ter um neurônio, né? Precisava ser mais inteligente que uma porta, só isso. Ó, olha só. Porque a questão facilitou, obviamente, né? Não tô falando que o conteúdo é óbvio, mas a questão facilitou demais a resposta. Garinha, repara só, ele falou que eu quero fazer ele vaporizar, beleza? Então, vou fazer ele vaporizar. Para ele vaporizar, ele tem que estar no estado líquido. Vamos pegar aqui, ó, estado líquido. Imagina que essa temperatura aqui seja a temperatura de 70 graus Celsius. Ele vaporiza 70 graus Celsius? Não, por exemplo, vai entrar em ebulição? Não, só vai entrar em ebulição em 100 graus Celsius, é verdade. Mas 100 graus Celsius você teria que aquecer, não pode aquecer. Então, ai, saúde, né? Então, o que acontece? Eu tenho que
no lugar de mexer na temperatura, mexer na pressão. Como é que eu mexo na pressão, pessoal? Aqui, ó. Nós vamos diminuir a pressão. Se eu diminuir a pressão até esse ponto aqui, por exemplo, repara que ele saiu do líquido e foi para onde, galerinha? Ele saiu do líquido e foi para o vapor. Do líquido para o vapor é vaporização. Então, o que que eu tive que fazer? O que que eu tive que fazer? Uma descompressão, porque durante a descompressão eu consigo diminuir, né, a pressão, e diminuindo a pressão, eu consigo fazer a temperatura de vaporização diminuir, e aí eu consigo fazer o negócio vaporizar. Yeah! Essa que é a ideia, meus queridos. É isso que eu quero que você perceba. Show de bola? Então, letra D. Vambora. 2020. Questão da terebentina. Terebentina é um líquido incolor que flutua na água, menos denso que a água, portanto. É volátil, produz um vapor irritante e de odor penetrante e desagradável e é altamente inflamável. Então, além de volátil, é inflamável. Olha o perigo! A tabela a seguir contém características físico-químicas da terebentina, na qual muitas delas não me interessam, né? Por exemplo, aliás, o índice de refração não interessa, porque índice de refração é da ótica. Aqui a gente está nas questões de termologia e calorimetria, portanto, ótica é no próximo bloco lá de ótica, no próximo não, no bloco anterior que nós fizemos lá sobre ótica, eu acho que a gente resolveu a questão da terebentina. Em dilatação vai ter terebentina também, fica ligado. Mas vamos lá. Julga os itens, tá? Julga os itens e considere que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Se o volume da terebentina estiver na temperatura de ebulição, está pronto para ebulir, então a vaporização completa do líquido consumirá menos de 40 quilocalorias. Vamos verificar? Item de número 155. Estou acabando, meus queridos. Bateu 1 hora de gravação, mas eu estou a ponto de terminar. E repara só, aqui o item de número 155 diz o seguinte: que eu preciso verificar a quantidade de calor quando mudar de fase, quando vaporizar. E quando muda de calor mudando de fase, muda de calor não, perdão, quando muda de fase recebendo calor, é que mole, M vezes L, a massa da substância vezes o calor latente de vaporização, né? Aquilo que vai fazer com que ocorra a mudança de fase nessa situação. Galerinha, repara só, ele me falou calor latente de vaporização, vamos procurar? Falou, calor latente de vaporização. Então eu tenho o L. Ele não me falou a massa, professor, não falou não. Ele me falou só, galerinha, que a figura a seguir mostra um recipiente com 1 litro. Ele está completamente cheio, preenchido, ok? Então, isso quer dizer que tem 1 litro de terebentina. Eu tenho volume e eu tenho a densidade. E você sabe que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, se você tiver a densidade e o volume, você tem a massa, não é isso? Ah, professor, você é um gênio. Não, não sou um gênio não, meu querido, né? Sou não. Você também consegue chegar nisso aqui, né? Obviamente, se densidade é massa sobre volume, então se você quiser calcular a massa, é só passar o volume multiplicando a bendita densidade. E aí ficou assim. Quer dizer que a nossa equação, professor, para calcular a quantidade de calor vai ficar densidade vezes o volume vezes o calor latente, dVL. É isso aí. É isso aí que a gente tem que usar. Ah, professor, então agora é só substituir. É só substituir, mas com cuidado das unidades de medida. Vamos verificar as unidades de medida. Eu tenho 1 litro de terebentina, mas aqui ele está em centímetros cúbicos. Volumes com unidades diferentes tem que transformar, professor. Tem que transformar. Eu transformo centímetro cúbico? Não, meu querido, ele já falou pra gente que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, então tu já sabe, já está transformado. Ah, professor, então quer dizer que é só sair substituindo? É, parece que é, porque olha só, aqui está em gramas, né? Repara só, aqui está em grama e aqui também está em grama. E grama vai cancelar com grama, vai sobrar só caloria. Centímetro cúbico vai cancelar com os centímetros cúbicos do volume, vai sobrar só caloria novamente. Então, agora está tudo perfeito. A quantidade de calor é a densidade, que é 0,87 vezes, né? Densidade vezes o volume. O volume é 1.000 centímetros cúbicos.
E o calor latente é 70 calorias por grama, né? Então, ó, calor latente de vaporização, tá? Como é que vai ficar essa brincadeira, professor? Bom, tu pode tirar uma, duas, né, casas e andar uma, duas casas aqui com a vírgula, vai ficar 87. Aí, meus queridos, você tem basicamente agora sim, ó, 87 vezes 70, né, vezes 10 vezes 70. É só isso que você tem que fazer. Professor, e aí o que que eu faço na hora que eu chego nessa situação? Aí você multiplica, né? 87 vezes 70, aí tu coloca um zero a mais aí, vai dar, ó, 60.900 calorias. Só que o professor ele pediu em quilocalorias, quando ele pede em quilocalorias, nós dividimos por 100, porque o quilo equivale, por 100 não, por 1000, porque quilo equivale a 1000, né? 1 quilograma, 1000 gramas. 1 quilocaloria, 1000 calorias. Essa é a ideia. Quer dizer que a quantidade de calor vai ser, se você andar 3 casas, não, assim, essa cor não, essa cor não. Se você andar 3 casas com a vírgula, também resolve. Uma, duas, três. 60,9 quilocalorias. Essa é a resposta, galerinha. Então, esse item falou menos de 40, não é menos, é mais, item errado, beleza? Erradíssimo. Estamos acabando, vamos para a última, derradeira 156, né? Então, de acordo com os dados da tabela, para aquecer 1 litro de terebentina de 20 graus Celsius até o ponto de fulgor, serão necessários mais de 100 quilocalorias. Ah, peraí. Agora é para aquecer. Para aquecer, variação de temperatura, quantidade de calor é que macete, né, professor? É isso aí. Que macete, meus queridos. Professor, mas eu não tenho a massa. Eu posso usar aquela densidade vezes volume? Você não pode, você deve utilizar ela, né? Densidade vezes o volume no lugar da massa, né? Então, você não vai usar a massa, tu vai usar densidade vezes volume. E aí sobra o calor específico e o ΔT. Ele fala a variação de temperatura pra gente, ele quer de 20 graus até o ponto de fulgor. A temperatura do ponto de fulgor da terebentina é 35. De 20 até 35 é 15. Vai ter um aumento, um ΔT de 15. E a gente sabe que o calor sensível, ó, o calor sensível, meus queridos, é 7,15. A temperatura do ponto de fulgor é 35, é só substituir os dados. Então vamos lá. Vamos aos cálculos. Densidade vezes volume, 0,87 vezes 1000, vezes o calor específico, 7,15 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é do 20 até o 35, é a temperatura final menos a inicial, não é isso? Então, professor, quer dizer que essa brincadeira toda, essa brincadeiraiada toda aí, vai ficar assim, né? Ó, 0,87 que multiplica. Só posso andar logo 3 casas com a vírgula aí? E tira esse 1000? Pode andar. Uma, duas, três. Se tu andar 3 casas, tu pode tirar esse 1000, tá? Aí, se tu andar 3 casas, vai ficar 870. 870 vezes 7,15. A pessoa poderia ter andado 3 casas com 7, poderia também. Vezes 15, porque 35 menos 20 é 15. No final das contas, não tem para onde correr, tu vai ter que fazer os cálculozinhos bonitinhos aí, tá? Se você quisesse fazer vezes 7, tu podia fazer 870 vezes 7, que você ia achar um valor aproximado, já ia dar para ter uma ideia se tá certo ou se tá errado, beleza? Mas na hora que tu calcula tudo, você vai encontrar 93.307,5 calorias. Como ele pede em quilocaloria, tu divide por 1000, ou tu anda uma, duas, 3 casas. E se tu andar 3 casas, vai ficar 93,3, 0, alguma coisa, 93,3, tá? Tá ótimo para mim. Quilocalorias, já dá para julgar a questão, o item, se tá certo ou se tá errado, não é isso? Então vamos julgar o item, vamos ver se tá certo ou se tá errado. Ele falou que era mais de 100, não é mais, é menos, professor, não é nada de mais, é menos de 100. Portanto, o item tá errado também. Ah, professor, essas duas questões foram bem gostosinhas de fazer, hein? Podia cair muito assim no PAS. Pois é, tem questão fácil. Eu diria que o mais difícil dessas questões que eu acabei de fazer, 155,
e 156 é fazer a multiplicação no final. 87 vezes 10 vezes 70 aqui, né? Convenhamos, é de boa de fazer. Ah, professor, mas essa última aí, 870 vezes 7,15 ia dar um trabalhinho, né? Pois é, essa ia dar um trabalhinho, mas tu ia conseguir fazer. Eu tenho certeza disso, tá? Então, o que que eu quero que você perceba? Questão do pais. Tem questão fácil? Você só tem que encontrá-la. É isso. Show de bola? Então, meus queridos, se você tá curtindo, não se esquece de dar aquela força pra gente no canal, se inscrevendo, curtindo, comentando aí, tirando suas dúvidas. Se você tem dúvida, galera, você pode mandar aí no comentário. E se tu tem vergonha, manda lá no direct. Eu te respondo no privado, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, beleza? Então, segue a gente aí e lembra da apostilazinha se tu gostou, arrocha aí que ainda tem. Estou a todo tempo fazendo novos pedidos, porque esgota, né, a apostila impressa. Eu faço novo pedido, esgota, eu faço novo pedido, mas nesse meio tempo aí de pedir, né, mais apostila, tem sempre a apostila digital 100% disponível aí para vocês, beleza? Então, tá lá no site www.fisicamais.com/shop e o link tá na bio. Um forte abraço. Tchau, tchau. Na bio não, na descrição.